Em entrevista ao Jornal da Clube, o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, fez um balanço dos 8 anos à frente da prefeitura. Citou os desafios com as obras de mobilidade e falou ainda sobre o futuro político. Acompanhe. Prefeito, bem-vindo aqui. Gostaria de já começar essa entrevista pedindo para o senhor fazer um balanço desses 8 anos do senhor à frente da prefeitura de Ribeirão Preto. Boa tarde. Boa tarde, André. Bom, balanço positivo, né? Nós assumimos uma cidade há 8 anos atrás, uma situação muito difícil, né? Havia, inclusive, problemas de corrupção, pessoas respondendo à justiça e uma dívida bilionária, né? Dívidas de curto prazo, faturas emitidas contra a prefeitura nos anos de 2016, 2015 não pagas, a prefeitura má pagadora, não tinha crédito. Então, nós demoramos praticamente grande parte do primeiro mandato para quitar todas essas dívidas de curto prazo, para poder pôr em dia os salários, porque nós estávamos com 2 folhas e meia atrasadas. Quando eu assumi, a gente tinha que pagar 2 folhas e meia, porque não havia sido feito o recolhimento dos encargos da folha de novembro, nem tampouco pago o 13º do ano anterior, e seus encargos também já tinha que pagar a folha de dezembro em janeiro. Isso também foi quitado. A dívida com os servidores municipais, trabalhista, do Plano Collor, 2835, 278 milhões de reais, também foi quitada em todo o nosso primeiro mandato, e amortizamos parte da dívida de longo prazo, que hoje é uma dívida rígida, uma dívida que já é praticamente de investimentos, não é mais uma dívida de custeio, componente com algumas obrigações judiciais de precatórios que vieram, inclusive, de gestões anteriores, que vão ser pagas na linha do tempo, conforme as regras atuais. Então, foi um governo do primeiro mandato, basicamente, colocar a casa em ordem, e do segundo mandato, de fato, de entregar uma série de investimentos de infraestrutura, mobilidade, corredores de ônibus, renovar a frota do transporte coletivo, quase 900 quilômetros de asfalto novo, 2 UPAs, a terceira agora lá no Ribeirão Verde, o AME, né? O único AME do Estado, Ambulatório Médico de Especialidades, construído eminentemente pela Prefeitura e hoje gerido pelo Governo do Estado. Reformamos e fizemos muitas obras de recuperação. Estamos aí com os nossos museus histórico e o Museu do Café também em obras, a sede da Prefeitura Antiga também sendo restaurada, o Palácio Rio Branco, os nossos teatros, todos eles reformados e melhorados, como é o caso do Teatro de Arena, Dom Pedro, teatro hoje que se chama agora o Teatro Municipal Prefeito Elson Gasparini, Jardim Japonês, o Bosque, enfim, entregamos o restaurado o Parque Genaro, o novo Parque Vera Biagi, lá na Ribeirânia, melhoramos os nossos parques atuais, o próprio Maurílio Biagi, o Parque Curupira, o Parque Tom Jobim. Então, foi um legado de muitas ações. É claro que a gente sempre quer fazer um pouco mais, mas o tempo nos limita e estou feliz, né? Estamos aí poucos dias da passagem do cargo para o prefeito eleito, com a tranquilidade do dever cumprido. O que era um grande desejo do senhor, prefeito, que o senhor não conseguiu cumprir? A gente sempre quer fazer mais, né? Eu queria ter feito, pelo menos iniciado, as avenidas Rio Pardo, Avenida do Tanquinho, ter prolongado Álvaro de Lima, como também era uma das nossas ideias. Gostaria de ter entregue, pelo menos, o centro administrativo, que era um sonho da cidade aí de décadas, né? Que muitos dos meus antecessores idealizaram, mas a gente cumpriu o ritual, né? Porque o planejamento foi de praticamente 2 mandatos, era compromisso do meu programa de governo, fazer o centro administrativo, deixamos 82 milhões e meio de reais num fundo específico para essa finalidade, praticamente metade do custo do centro administrativo. Eu espero que o próximo governo possa dar sequência nessa obra, que é muito importante para melhorar ainda mais a eficiência da gestão da nossa cidade, que hoje é toda informatizada, hoje é toda através de prefeitura sem papel, as coisas são mais ágeis, os servidores têm melhores ambientes de trabalho, mas sempre há algo que ser feito, né? Eu sempre lembrei, André, que a gente teria que ter
4 ou 5 mandatos, eu e meus sucessores, para aproveitar o máximo potencial da cidade de Ribeirão Preto. Então, eu deixo dinheiro em caixa, deixo financiamentos, deixo contratos a serem contratados pelo próximo governo, se assim eles desejarem. Então, vai haver muita capacidade de investimento para poder, quem sabe, fazer muitas coisas que a gente sonhou e acabou não conseguindo fazer pelo exíguo tempo de 2 mandatos, parece muito. Mas pela condição que a gente pegou a prefeitura, tão difícil, a gente teve que primeiro colocar a casa em ordem para depois poder fazer as entregas que a gente já fez, e foram muitas. O senhor falou de obras de mobilidade, muitas delas acabaram acontecendo no mesmo tempo, travaram o trânsito em algumas ocasiões, o senhor foi alvo de duras críticas também de comerciantes. Como é que o senhor lidou com toda essa situação? O senhor acredita que em algum momento faltou ali um planejamento nessa questão das obras? Olha, eu fui secretário de Estado por 3 vezes, né? Secretário da Habitação, que mexe com obras. Fui secretário de Agricultura e Abastecimento, também que mexeu com obras, sobretudo de rodovias, estradas rurais. E fui secretário de Logística e Transportes. Então, a obra, de maneira bem compreensível, é como a gente fazer uma reforma na nossa casa. Você vai fazer uma reforma lá no banheiro, você vai trocar o azulejo, tem um certo impacto. Mas uma obra de fazer um novo cômodo, trocar o telhado, fazer uma expansão da sua residência, ela toma mais tempo e traz transtornos. Uma obra de uma cidade que precisava de renovar sua infraestrutura de água, esgoto, galerias pluviais, intervenções profundas que não tinham sido feitas em governos anteriores, até porque aquilo que vai debaixo da terra nem sempre é uma opção de natureza política para investimentos, mas nós botamos o dedo na ferida. Então, eu tenho certeza que, com o passar do tempo, haverá, como já há o reconhecimento por tudo que foi feito. Fizemos 56 quilômetros de corredores de ônibus na nossa cidade, trocamos muitas galerias, refizemos Boca de Lobo, posto de visita, novas aduções de água, reduzimos a perda da Saerp de 61% para 43% e caminha para 30%, conforme deve ser a média dos sistemas de saneamento de qualquer cidade metropolitana como Ribeirão Preto. A nossa rede de esgoto, ela cobria 90% da cidade, hoje ela cobre 99,79%, segundo o Sistema Nacional de Informações de Saneamento. Temos 100% de água tratada, 100% de esgoto tratado. Iniciamos agora o projeto de coleta e captação de água superficial do Rio Pardo para não ficar explorando excessivamente o nosso aquífero Guarani, que é a nossa única fonte de abastecimento de água. Trouxemos o abastecimento de Ribeirão Preto, que era 70% em marcha, ou seja, da bomba direto para a torneira, o que dá uma pressão violenta, isso gera muita perda, muito vazamento. Trouxemos para 45% em marcha e 55% já é por gravidade, pelo conjunto grande de reservatórios que nós fizemos em vários setores da cidade. Então, foi uma obra e um conjunto de ações bastante vultosa. Eu registro isso no meu livro agora do segundo mandato. Vou encaminhar todo esse portfólio, todo esse conjunto de informações fiscais, orçamentárias, despesa com pessoal, dinheiro em caixa, boletim diário das contas vinculadas ou as contas diretas da Prefeitura para todos os órgãos de representatividade da nossa cidade, OAB, Ministério Público, Associação Comercial, todos os órgãos de imprensa, Rotaries, maçonaria, para que toda a cidade tenha as informações do que foi feito ao longo desses 8 anos, até para que, de forma de prestar contas e ficar sujeito, inclusive, a ser criticado ou, ao mesmo tempo, arguído naquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Mas o importante é que é melhor a gente ser criticado por fazer do que não fazer. E eu tenho certeza de que hoje Ribeirão Preto é uma cidade, que é a minha cidade onde eu nasci, é muito melhor do que aquela que eu encontrei no dia 1º de janeiro de 2017, há quase 8 anos atrás. Prefeito, por que seguir com o projeto da construção do novo centro administrativo, uma obra aí de quase 200 milhões, alvo de críticas porque os comerciantes do centro temem a retirada da prefeitura da área central e até do prefeito eleito Ricardo Silva, ele queria que essa fosse uma decisão a ser tomada por ele. Muito bem, o centro administrativo era um sonho de muitos dos meus antecessores, inclusive meu pai, que foi prefeito há mais de 40 anos atrás. Infelizmente, por circunstâncias de cada momento, eles não conseguiram fazer. Eu me comprometi na campanha de 2016 em fazer o centro administrativo, estava no meu programa de governo. Em 2018, eu lancei, depois dos estudos e dos projetos iniciais, o concurso nacional de arquitetura para
apresentação do projeto básico de arquitetura. Foi vencido por um escritório de arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 2019, eu comecei a licitar a parte do projeto executivo. O projeto executivo ficou pronto em 2020 para 2021. A gente teve que refazer a planilha de custos. Em 20 eu fui reeleito na minha página 18 do meu programa de governo. Lá estava o reitero de que eu dava sequência na construção do centro administrativo. Nesse período entre as licitações do projeto executivo e a montagem do fundo, nós fizemos regularização de vários imóveis e hoje, com a alienação e venda desses imóveis, a gente tem já separado numa conta especial 82 milhões e meio, que é praticamente metade do custo do centro administrativo. Então, o centro administrativo não era uma obra de um governo, é uma obra de Estado e ela só pode ser feita com uma visão de longo prazo. Eu sempre lembro que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Portanto, eu estou fazendo o centro administrativo, não vou trabalhar nele, mas os meus sucessores irão trabalhar. E a cidade, com isso, vai ganhar. E o centro não perde, porque hoje no prédio da Prefeitura trabalham 200 pessoas. 140 da Secretaria da Fazenda, que pagava aluguel lá na Lafayette 1000, deixou de pagar R$50 mil por mês, portanto, já há mais de 2 anos, portanto, quase R$1.300.000 de economia. E no segundo e terceiro andar funciona a Prefeitura, que tem mais 66 servidores. São 200 pessoas praticamente. Hoje, poucas pessoas vão na sede da Prefeitura, porque está tudo informatizado, Prefeitura sem papel, protocolo eletrônico. O que nós deixamos pronto como plano diretor de ocupação do atual prédio da Prefeitura, ali na Américo Brasiliense, o Centro Administrativo José de Magalhães. No térreo, será o poupa-tempo da cidade, um segundo poupa-tempo da cidade. E no primeiro, segundo e terceiro andar, nós vamos colocar aonde está guardado hoje grande parte do acervo do nosso Museu de Arte de Ribeirão Preto, o MARP, o novo MARP 2, uma segunda filial do MARP de Ribeirão Preto, que vai trazer muito mais gente e vai trazer mais cultura e vai nos dar a chance de poder ocupar melhor, com mais intensidade de presença de pessoas do que propriamente a questão burocrática. E lá na Pascoal Winneck, onde vai ficar o centro administrativo, você vai colocar toda a estrutura direta e indireta, racionalizando a presença dos gestores num único local, ganhando eficiência, diminuindo custos de transporte, de mobilidade, de logística, de coisas e dando para a cidade, na verdade, um centro administrativo com a cara, e a força que a nossa cidade tem. Prefeito, para encerrar, depois de 2 mandatos, então, à frente da Prefeitura de Ribeirão, qual que é o futuro político de Duarte Nogueira? Olha, André, eu gostaria muito de disputar um cargo majoritário nas eleições próximas de 2026. Um cargo de governador, um cargo de senador, que eu acho que acumulei 30 anos de vida pública. Quero crer que fiz com dignidade, honrei a memória do meu pai. Quero crer que não desonrei e não frustrei a expectativa dos meus eleitores. E também sou hoje uma pessoa certamente respeitada até pelos meus próprios adversários. Quero crer que tenho condições pessoais, condições profissionais, experiência política, sobretudo na gestão pública, para aceitar esse desafio. Se eu vou conseguir, eu não sei, até porque existem outros fatores que não dependem de mim, variáveis que eu não controlo. Mas vou me preparar para estar em 2026, meio que fazendo uma metáfora, vou estar lá esperando no ponto do ônibus. Se o ônibus passar e não passar reto, mas ele parar para eu subir, eu vou subir e vou enfrentar o desafio. Prefeito Duarte Nogueira, agradeço a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Bom fim de ano, sucesso aí para o senhor. Para você, André, e para todos os nossos telespectadores que acompanham a nossa TV Clube. Muito obrigado.